Eu já tô parado aqui faz um tempo, pensando, poxa, como eu vou iniciar esse vídeo após mais uma derrota? Bahia 1, Vasco 0, a quinta derrota consecutiva. Falar o quê? Vou gritar? Vou xingar? Eu vou falar o quê? Eu não sei o que falar. Eu não sei. Porque eu não consigo, cara. Assim, é uma parada que eu queria entender, cara. Não sei se é espiritual. Eu não sei o que o Vascaíno fez pra merecer isso, pra suportar isso. Eu tô tentando aqui pesquisar, né, se algum time no Campeonato Brasileiro conseguiu essa façanha, né, de perder 5 consecutivas. Eu não consegui achar, né? Fui aqui no chat e tal. Ele tá falando aqui que ele acha que não é conclusivo, que não tem as informações que o Sport perdeu 7, não sei. Mas o Vasco conseguiu perder 5 partidas consecutivas. Então assim, família, nesse vídeo eu não vou gritar, não vou berrar, não precisa abaixar o volume, porque eu acho que 90, 95, 99% dos vascaínos estavam esperando esse resultado aí. Sei lá, eu tava com a esperança da gente conseguir aprontar para cima deles, né, conseguir pelo menos empatar, e com essa ideia do time que entrou hoje se defender melhor e conseguir achar algum contra-ataque, até porque o Bahia também estava ali pressionado, perdeu pro Fortaleza, um time que está na zona de rebaixamento. Eu tava com isso na cabeça, poxa, hoje vai dar bom. Mas não deu. Não deu. Família, e assim, cara, que loucura, né? Eu tava aqui alguns minutos, né? Tava ali assistindo Sport Vitória, momentos antes de gravar esse vídeo, já tá 2-0 pro Vitória. E eu não consigo achar uma explicação plausível, cara. Isso é espiritual, não é possível, cara. Não é possível. Eu acho que tá definido isso em algum lugar lá do céu, e o Vascaíno ele tem que sofrer muito. Porque isso é surreal, cara. Como é que um time sai daquele momento, né? Dos jogos difíceis que o Vasco teve no segundo turno, Cruzeiro, Bahia, Flamengo e Palmeiras, 4 vitórias consecutivas pra isso aí. Ô família, eu vou te falar uma parada, cara. Assim, eu acho que hoje, nesse momento, o Vasco pratica o segundo pior futebol do país. Primeiro é o Sport, que já desistiu, que não tem mais ambição, que já caiu. Tava vendo o jogo aqui, assim, com 16 minutos estava 2-0 pro Vitória. Já era. Esquece. Eu acho que o Vasco pratica o segundo pior futebol do Brasil. E é difícil entender. É muito difícil entender porque esse time já jogou, em um determinado momento, o melhor futebol. Ou o segundo melhor, podemos colocar assim. Com bons resultados, atuações individuais, sem tomar gol. E agora está praticando isso aí. É muito difícil, cara. É muito difícil. Isso não acontece. Isso não acontece com outros times. Mas acontece com o Vasco. Então assim, o que está acontecendo? É difícil de entender. É difícil de entender. Eu prometo não falar muito, porque eu tô sem força, tá? Tô sem forças. Muito triste. Pra baixo. Sem energia nesse momento. Porque o Vasco sugou tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Hoje eu tô cansadão, mano. Parece que, sei lá, bati uma laje, trabalhei o dia todo, corri uma maratona, sei lá, hoje eu tô sem energia, tô cansado, tô pra baixo. 5 derrotas consecutivas. Não dá pra normalizar isso. Família, falando do jogo hoje, né, pra que a gente possa pontuar alguma coisa aqui sobre esse jogo contra o Bahia, num primeiro ponto, assim, num primeiro momento, falando aqui com vocês, eu acho que é isso aí, tá? O time foi muito mal mesmo, muito mal. Mais uma partida, assim, que a gente consegue ver falhas gritantes no coletivo, né? O Vasco hoje não conseguiu puxar um contra-ataque. Isso é treinamento, isso é treinador, mas isso é campo também. Foram muitos erros que o Vasco poderia, né, construir uma jogada interessante, mas era um passe do Matheus França. Errado. Era um passe que o Bahia deu no nosso pé, a gente poderia sair ali bem com velocidade. O Vasco errava. Era uma tomada de decisão que a gente conseguia arrancar com a bola, quando ia tocar para tentar a jogada errava. Então, claro que a gente tem que responsabilizar a comissão técnica, porque parece que não trabalhou essa ideia de contra-atacar, né, de tentar explorar os espaços do Bahia. E assim, eu não consigo entender, cara, como é que o adversário consegue fazer isso contra a gente e a gente em nenhum momento consegue fazer isso com o adversário. Porque no jogo de hoje, a estratégia estava desenhada. E assim, mesmo com a derrota, é isso aí. Eu vou falar pra você que tá me assistindo, o Vasco não pode mudar a escalação de hoje. Felipe Coutinho no lugar do Matheus França. Mas a ideia é essa daí. É uma merda? Tá terrível? Sim, mas não tem nada melhor que isso aí. O time que entrou em campo com o Felipe Coutinho é isso aí.
E é continuar batendo e ajustando, criando alternativas, saídas, contra-ataques, mas é isso aí. É isso aí. É o melhor time que o Vasco tem com o Felipe Coutinho. Tá uma merda? Tá. Eu não vou discordar, não vou defender ninguém. Não dá pra defender ninguém. Mais uma vez. Mais uma vez, eu acho que só o Léo Jardim e olhe lá, porque a gente pode debater aqui o gol que o Vasco sofreu, se ele poderia sair ali socando a bola. Eu acho que não foi um erro dele, foi um erro do Robert Renan, mas a gente pode tocar nesse ponto. Mas é isso aí, família. É isso aí. É a linha de 4, é os 2 volantes, é o Coutinho, é Nuno, Ryan e Andrés Gomes. É isso aí. Tá uma merda? Tá difícil de aturar, mas é isso aí. Não dá pro Tietchan jogar, não dá pro Verratti jogar. E aí, assim, só pra falar aqui do David, porque eu pedi muito o David, deve aparecer com certeza aqui, aí pede o David aí. Mas eu sempre deixei muito claro aqui que eu não estou pedindo o David porque eu amo o David, porque eu acho ele maravilhoso, porque ele é um grande jogador. Não, de forma nenhuma. Saúde, né? Só que, assim, uma irresponsabilidade, um lance daquele ali, aquela entrada, porque, cara, já tava difícil, né? Já tava difícil ali com 10 jogadores de linha, você imagina com um a menos. E o cidadão me vai com aquela trava, entrando daquela forma, e o lance nem pedia aquilo, nem estava pedindo. Poderia vir com o pé, né, ali, tentando travar a bola, interceptar a bola, mas ele vem com a trava irresponsável, se arriscando daquela forma ali. Família, eu sei que eu já falei isso aqui em outros momentos, por exemplo, com o Hugo Moura, né, a expulsão, lembra? Lá em 2024, contra o Atlético Paranaense, eu falei que isso é caso de nunca mais jogar no Vasco, lembra que eu falei isso aqui? E o Hugo Moura tá aí, até hoje. Só que, cara, eu sei que tem contrato com o Vasco, mas a expulsão do David hoje, ela é muito irresponsável. Ela é muito irresponsável. Porque o lance, porque o jogo não estava pedindo aquilo ali. Eu sei que acontece, né? Por exemplo, o Vina, do Ceará, foi expulso com 3, 4 minutos contra o Internacional. Às vezes o excesso de vontade, mas aí é que a gente comenta, né? O QI de futebol. O QI de saber separar vontade de irresponsabilidade. O David, ele não sabe separar isso. Ele não sabe separar isso. Se tiver alguma possibilidade desses caras não jogarem mais no Vasco, isso precisa acontecer. Digo pro ano que vem, tá? Digo pro ano que vem. David é um deles, o Moura é outro, entre outros aí que a gente pode vir a citar aqui. O Vasco precisa fazer uma reformulação do seu elenco muito grande, né? Com bastante jogadores. E assim, até jogadores que já entregaram em um determinado momento, mas que não dá mais, pela condição física, pela parte técnica, entre outras coisas. Então assim, como é que tu explica um negócio desse? O jogo já estava difícil, o jogo já estava complicado, de repente poderia até ter perdido mesmo com 10 em campo, 10 de linha, mas não pode, cara. Com 23 minutos, uma entrada daquela, que é isso, David? Família, o que eu posso falar aqui agora? Atuações individuais, mais uma vez, e isso é preocupante, tá? Isso é muito preocupante porque o Vasco não tem coletivo, o coletivo acabou. Hoje o Vasco não tem coletivo. Hoje o time não tem uma organização, uma ideia de jogo, é um bando em campo. O Vasco hoje é um bando, né? Porque mesmo com a ideia ali de se defender, cede espaços que a gente não consegue acreditar. Às vezes você pega um adversário, um atacante, um meia, um ponta, sozinho na sua área ali, sem ninguém para marcar. Sem ninguém para preencher espaço, para diminuir, sabe? Uma coisa louca, tá? Claro que pode ter aqui um ou outro falando que o Vasco até se defendeu melhor em comparação aos jogos contra o Botafogo e Grêmio, eu vou até concordar. Mas mesmo assim, muito abaixo, muito ruim de um time que sonha com a Copa do Brasil. Performando desse jeito, não dá para sonhar. Não dá pra sonhar. Porque num jogo de alto nível, num jogo que exige mentalmente, né, você entende que, poxa, se seus jogadores estão se comportando dessa forma, cedendo espaços, o adversário consegue achar coisas que a gente não consegue achar na defesa dos caras, cara, o Fluminense vai passear. E chegando numa final, o Cruzeiro, quando a gente vai passear. Porque a gente não se defende bem. A gente não se posiciona bem. Tá? Mas continuo. É uma questão do Diniz trabalhar, torcer para que os jogadores possam entregar um pouco mais, melhorar o seu rendimento individualmente falando, mas a ideia é essa aí. Não dá para fugir disso. Não dá. Foi uma merda. Tô defendendo ninguém. Foi uma bosta. Mas é isso aí. É esse o time. Tem que dar sequência. Joga com esse time aí contra o Internacional, só o Coutinho, no lugar do Matheus França, que é um jogador que, sinceramente, não tem que mais entrar com a camisa do Vasco. Tá muito claro que ele não tem condições de jogar. Fisicamente, tecnicamente falando, é um cara que muito fraco. Nessa a gente errou. Nessa ele poderia muito bem ir lá pro Cruzeiro, né? Mas acabamos contratando o cara. E, família, o que eu posso falar mais? Individualmente já falei, né? Não salvo ninguém, mais ou menos o Léo Jardim. Eu acho que o gol do Bahia foi um erro do Robert Renan. Quero assistir de novo. Mas o gesto dele ali mostra que ele errou. Porque era uma bola que com o posicionamento, com a postura, né? Com ele acertando ali o gesto corporal, era uma bola que ele poderia ter cortado, mas me parece que ele achou que a bola ia sair. Então deixa passar. Ou não sei se ele achou que o Léo Jardim ia vir.
E aí o Pulga vem e finaliza de cabeça, fazendo 1-0 pro Bahia. Então, assim, uma atuação muito ruim do PH, do Piton. Hoje, de repente, foi o menos pior ali da linha de 4. Hugo Moura e Barros, mal na pegada, mal na construção. O Barros, hoje, assim, é um jogo que eu não consigo defender. É muito mal com a bola, muito mal sem a bola. Matheus França não existe, Nuno não existe. Andrés Gomes, repito, muito mal, mas tem que jogar. E o Ryan, né, também apático no jogo, sem fazer muita coisa. Então, assim, família, triste, né? Triste. Tô muito pra baixo. E eu acho que esse pós-jogo comprova, mostra isso, que realmente fica difícil de você acreditar em qualquer coisa com esse nível de atuação. É muito difícil acreditar. Vai acabar que o Baldasso estava certo, né? Completamente certo. Que o Vasco não vai... na verdade, ele colocou o Vasco conquistando 1 ponto, se eu não me engano. Só empatando com o Internacional. De repente vai ser isso. Porque a probabilidade do Vasco perder todos os jogos nesse Campeonato Brasileiro, ela é gigantesca. Porque no coletivo você não vê nada. Individualmente falando, o time está muito abaixo, e todos os jogadores, praticamente. Como é que pode um negócio desse? Todo mundo está muito mal, individualmente falando. Não existe, sabe? É complicado, família. E agora com a vitória aqui do Vitória, né, ganhando por 2-0, fica até difícil, né? Sei lá, torcer pro Internacional amanhã, pro Santos continuar com 37. Não sei. Só que a gente tá passando uma situação que, sinceramente, eu não esperava. Eu não pensava depois daquela sequência positiva. Sinceramente, mais uma derrota vergonhosa.